Oi, pessoal! Mais um Medcast no ar e hoje a gente vai retomar o tema do estigma pejorativo do paciente psiquiátrico, que é um paradigma ainda presente, na sociedade por conta do antigo modelo manicomial. E meu nome é Elisa e eu vou conduzir a conversa com a psicóloga Eliana Fonseca, formada em psicologia pela Universidade Newton Paiva, especialista em psicologia transpessoal e também em dependência química pela PUC, e ela atua como psicóloga clínica há 37 anos. Então, Eliana, obrigada por aceitar participar aqui do nosso Medcast. E durante esses 37 anos que a senhora vem atuando como clínica, houve algum momento em que ficou evidente esse estigma pejorativo dos pacientes psiquiátricos? Sim, é lógico que principalmente no início da minha carreira, profissional, lá nos anos 1984, isso era bem visível, a gente percebia claramente que havia um estigma, mas esse estigma eu também analiso que é muito mais em função do próprio desconhecimento mais aprofundado da doença mental, Até hoje ainda temos muito que aprender em relação a essa doença, as doenças psiquiátricas de uma maneira geral, e eu acho pela falta do desconhecimento não só da própria medicina, da psicologia, mas também e principalmente das próprias famílias, quando acontecia de ter um caso de um paciente com algum problema mental, a família ficava completamente desorientada, sem saber como agir, e a própria medicina e a psicologia também. Então, naquela época, o que se fazia principalmente era encaminhar a pessoa para internação. E naquela época haviam sim os manicômios, que eram lugares horríveis onde as pessoas ficavam jogadas lá quase como bichos, animais, sem quase que acompanhamento nenhum, O tipo de tratamento, principalmente, era muito mais um tratamento de contenção. As famílias deixavam lá mesmo para ficar livre do problema também, porque muitas vezes a família fazia isso também, não dava conta e queria ficar livre. E aí levava para esses lugares. Então eu cheguei a conviver com pessoas que tiveram familiares internados nesse tipo de modelo de tratamento e que na realidade era um tratamento que não havia eficácia nenhuma, muito menos uma efetividade, porque infelizmente também a maioria das doenças mentais, elas são crônicas, Então existem quadros psicóticos, principalmente a esquizofrenia, que para sempre essa pessoa terá esse problema, mas são doenças que hoje você consegue estabilizar a pessoa com medicamentos, com a psicoterapia, e essas pessoas viverem uma vida relativamente normal, mas no início da minha carreira, mais no meio da carreira também, eu presenciei muitos casos dessa estigmatização, sim. E como que você acha que esse estigma interfere no tratamento desses pacientes? Olha, Elisa, eu acho que principalmente quando um paciente chega para você e você acredita que ele já está com aquele rótulo, Lógico que tem que ter um diagnóstico correto e tudo, mas quando você rotula e esse rótulo vira um estigma, você simplesmente talvez não dedique ou se esforce ou invista no tratamento daquela pessoa, porque você não acredita que ele é capaz de ter uma melhora, que ele é capaz de viver uma vida relativamente normal, Então, quando chega um paciente com um diagnóstico de uma doença grave psiquiátrica e aquele médico, aquele psicólogo, aquele profissional de saúde que for atendê-lo não consegue enxergar que dentro das possibilidades ou mesmo das limitações do quadro dele, a gente ainda conseguiria fazer alguma coisa para ele ter uma vida relativamente normal, tem que desistir, porque o estigma faz isso. Você enquadra a pessoa num quadrado e fala não tem jeito, Ou não acredita mais na possibilidade dessa pessoa ter um mínimo de melhora. Então, o estigma é sempre negativo. Ele sempre escraviza a pessoa dentro daquele modelo que a pessoa enxerga. Então, do ponto de vista médico, psicológico, o mais importante é que os profissionais dessa área, eles se aprofundem mais nos temas, eles aprendam mais, até mesmo para eles entenderem como que hoje já evoluiu muito realmente os tratamentos para pessoas com problemas mentais, para que o médico, o profissional de saúde, o psicólogo também se sinta mais confortável, mais seguro e mais à vontade para lidar com esse tipo de paciente. E do lado do próprio paciente, é muito comum também ele mesmo se estigmatizar, ele mesmo ter preconceitos em relação a ele mesmo, porque ele também muitas vezes se isola
por medo de enfrentar as pessoas, de conviver com outras pessoas, de se expor. Por quê? Porque ele tem medo de ficar estigmatizado pelas outras pessoas. Então a gente vê, por exemplo, vários pacientes, quer ver um exemplo que eu já tive muito disso no meu consultório, pessoas que têm fobia social. Ele vai se isolando cada vez mais, não procura ajuda muitas vezes, por vários medos que passam pela cabeça de uma pessoa que tem esse tipo de problema, ele se isola e não procura ajuda. E quanto mais a pessoa não procura ajuda, quanto mais ele demorar para que haja uma intervenção, né, profissional na vida dele, mais o problema agrava. Isso vale para qualquer outro caso, como casos de depressão, casos agora muito comuns também, né, de transtorno bipolar, de a própria dependência química. Então, assim, quanto mais a própria pessoa que vive o problema, ela adia a procura de uma ajuda para que haja uma intervenção medicamentosa ou psicológica simultaneamente, mais a situação agrava. Então, é muito importante que todos nós estejamos informados sobre esse assunto. Não só vocês da área de saúde, futuros médicos, né, os meus colegas de profissão, psicólogos, terapeutas ocupacionais, quem que trabalha nessa área, quanto mais se informar, melhor, porque infelizmente cada dia mais aparecem novos casos de depressão, síndrome do pânico, são temas bem mais atuais, principalmente a síndrome do pânico, né, que tem afetado várias pessoas. Então, são coisas sérias, graves e que precisam realmente de intervenção o mais rápido possível e uma intervenção assertiva. E outra coisa que eu acho muito importante a gente sinalizar. Para qualquer tipo de doença que seja, o mais importante é a assertividade do diagnóstico. Então, quanto antes a gente procura ajuda e esse profissional acerta no diagnóstico, mais rápido ele vai saber conduzir um tratamento para ajudar. Porque o que acontece também muito é que a pessoa, principalmente com algum problema de saúde mental, né? É muito difícil, às vezes, de cara um profissional já acertar, olha, você tem isso, isso e isso. E aí conduzir um tratamento adequadamente. Então é muito importante também o diagnóstico correto para intervir corretamente. E agora, então, para finalizar, o que você pensa que pode ser feito para combater esse estigma? Olha, enquanto as pessoas não conhecerem mais profundamente sobre esses problemas, tanto o pessoal da área de saúde quanto os leigos de uma maneira geral, mais estigma e preconceito existirá em relação a esse tema. Então, eu sugiro, na minha experiência, o que eu observo é que quanto mais a gente aprende sobre um determinado assunto, mais facilidade a gente tem que lidar com aquele assunto, com aquele tema. E na saúde é a mesma coisa, é por isso que existem as especializações, né? Um cardiologista, ele vai saber muito melhor cuidar do coração do que um neurologista e vice-versa, cada um na sua área. Por quê? Porque eles aprofundam no tema, eles aprendem mais. Dentro da psicologia, a mesma coisa. Então, na minha área, por exemplo, tem várias áreas que a gente trabalha. Eu especializei em dependência química, então necessariamente eu tenho que saber mais de dependência química do que uma pessoa que não trabalha nessa área. Então, eu acho que o mais importante é principalmente os médicos que querem trabalhar e atuar nessa área, os psicólogos, que eles aprendam mais sobre o assunto. Quanto mais eles aprenderem, aprofundarem mais sobre o assunto, mais facilidade eles terão para lidar com isso. E principalmente, Elisa, e seus colegas, é olharem aquela pessoa como um indivíduo, como um ser humano e não como uma doença. E dentro daquele diagnóstico da doença X que ele tiver, como que é essa doença, como que ela funciona, como que atua e quais as probabilidades e possibilidades que a gente tem de atuar e ajudar essa pessoa para ela ter, no mínimo, uma qualidade de vida melhor e conseguir trabalhar, conseguir seguir sua vida, entre aspas, na medida do possível, normal. E isso vale também para até quem não atua na área da saúde, né? Para pessoas que têm, por exemplo, um parente que tem um problema psiquiátrico ou um amigo
Exatamente, a informação tem que ser geral, né? Eu acho que isso poderia fazer parte de campanhas, por exemplo, de prevenção, na mídia. Eu acho que a mídia é tão subutilizada para coisas realmente importantes, né? Que poderiam orientar as pessoas sobre o que é realmente uma doença mental. Eu lembro que a criança que nascia com síndrome de Down, né? Olha como que as pessoas hoje com síndrome de Down são tratadas bem diferente, já evoluiu a forma de tratar, porque fizeram campanhas de conscientização. Então, eu acho que é uma medida que tem que partir da própria família, da área de saúde, dos governos de uma maneira geral, que poderiam fazer campanhas informativas, educativas sobre esse tema. E isso com certeza facilitaria a vida da própria pessoa que sofre com o transtorno mental e da família que lida com essas pessoas. Entendi. Muito obrigada pela sua participação, senhora Eliana. E a gente vai ficando por aqui com esse Medcast. Até a próxima, pessoal!